Bom dia, pessoal. Vamos lá. Nossa videoaula de hoje vai ser sobre regência verbal e nominal. Especificamente, regência verbal. O que é isso, professor? Quando nós temos alguns verbos que precisam de complemento ou não precisam, certo? A gente vai lembrar aqui o assunto que é transitividade verbal. Verbos transitivos, verbos intransitivos. Então, regência verbal, pessoal, é essa relação entre o verbo que precisa de um complemento e o seu complemento, certo? Ou então em relação ao verbo que não precisa de um complemento, só de um adjunto adverbial, tá? Então essa relação entre o verbo e o seu complemento, uma palavra que precisa completar o seu sentido, ou o nome e o seu complemento, chamamos de regência verbal e nominal, ok? Hoje, nessa videoaula, vamos ficar especificamente com a regência verbal. Alguns verbos precisam de complemento, certo? A gente vai entender como é que funciona, ok? Vamos lá. Eu coloquei aqui 5 orações para que a gente analise e perceba quais são os tipos de relação que a gente vai encontrar entre o verbo e o seu complemento, quando o verbo precisa de um complemento, quando ele não precisa, ok? Pessoal, seguinte, primeira coisa a gente vai separar sujeito, certo? Josefa, lembra os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Sujeito representa o ser de quem se fala, né? de quem se faz uma declaração, ok? E o predicado é todo o termo que diz respeito, todo o restante da frase que diz respeito ao sujeito. O sujeito é aquele que pratica ou que sofre a ação. Ó. Josefa comprou um celular. Quem é que comprou um celular aqui? Quem foi que comprou? Josefa. Então ela é o sujeito. A gente separa logo. Segundo, vamos separar o verbo. Verbo. Comprou. Pessoal, aí você falou agora, professor, no início da aula, que a regência verbal é a relação entre o verbo e o seu complemento. Isso, pessoal. Josefa comprou um celular. Se eu dissesse só assim, Josefa comprou, tem sentido completo? Vamos fazer de conta que não tem esse aqui um celular. Se eu só digo assim, chego para você e digo assim, ei, Josefa comprou. Você vai logo perguntar. Você vai perguntar, comprou o quê? Ou seja, quem compra, compra algo. Alguns verbos, pessoal, da nossa língua portuguesa vão precisar de complementos para ter sentido. A esses complementos nós damos o nome de objeto direto e objeto indireto. Eita, professor, que nome difícil. Não, pessoal, é bem simples. Preste atenção. Quando o verbo precisa de complemento, nós chamamos de verbo transitivo. Transitivo vem do verbo transitar, caminhar. Vamos pensar que ele esteja buscando um complemento, atrás de um complemento, procurando uma palavra que completa o seu sentido. Nós chamamos de verbo transitivo, esse que precisa de um complemento. E nós chamamos de intransitivo aqueles que não precisam, que sozinho ele já tem sentido. Eu coloquei exemplos aqui no quadro, vamos lá. Ó, Josefa comprou um celular. O que foi que eu disse agora? Quando o verbo precisa de complemento, ele é chamado de transitivo. Se ele não precisasse, intransitivo. Mas esses que precisam de um complemento, ele é chamado transitivo. Tá. E aí o complemento dele, a palavra que está completando o sentido dele, nós damos o nome de quê? Objeto direto. Quem compra, compra algo, pessoal. Então aqui ele precisava desse complemento para ter sentido. Josefa comprou um celular. A esse complemento, um celular, nós damos o nome de objeto direto, pessoal. Como assim, professor? O complemento a gente chama de objeto. E por que direto? Porque ele está se ligando, pessoal, ao verbo sem nenhuma preposição. Ó. Não tem nenhuma preposição. Lembra da classe gramatical preposição? Aquelas palavrinhas que servem para ligar duas palavras, estabelecendo uma relação de sentido. Quais são as principais preposições? A, ante, após, até, de, desde, em, entre, contra. Ok, pessoal? Então, ó, aqui tem preposição? Não. Só tem aqui ó, o complemento, um celular, que a gente chama de objeto direto. Nesse caso, aqui não tem preposição. Então, a gente chama de objeto direto e aqui a gente vai chamar de verbo transitivo direto, pessoal. Vamos lá. Sujeito comprou. Professor, por que o senhor colocou aí o verbo transitivo direto? Primeiro, porque ele é um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? Que precisa de complemento.
E direto por quê? Porque o complemento dele, ó, se liga a ele por meio de nenhuma preposição. Não tem preposição. Não se liga por meio de uma preposição. Se aqui tivesse uma preposição, a gente chamaria de não mais objeto direto, e sim objeto indireto. Tá aqui o segundo caso. Vamos ver? Ela gostou do presente. Qual o sujeito? A gente está falando de quem? Ela. Ou seja, o sujeito representa o ser, ou seja, é o termo que representa o ser de quem se fala. A gente está falando de quem? Quem é que gostou do presente? Ela, sujeito. Verbo. Pessoal, eu pergunto. Quando o verbo precisa de complemento, a gente chama de transitivo. Quando ele não precisa, intransitivo. E quando precisa, que a gente chama de transitivo, tem duas situações. Aquele que precisa de um complemento que é ligado sem preposição, que a gente chama de objeto direto, complemento, e o verbo chama verbo transitivo direto. E aquele que a gente precisa, que ele se liga ao verbo por meio de uma preposição, que a gente chama de verbo transitivo indireto. Aqui, ó, verbo Ah, professor, por quê? Pessoal, olhem só. Quem gosta, gosta. Eu gosto de alguém, de algo. Perceberam que aqui tem a preposição, ó, de mais ó? A contração do aqui, ó, ela gostou do presente. Aqui é uma preposição, certo? Uma contração entre a preposição de mais ó, formando aqui dó. Ela gostou do presente. Então, nesse caso, pessoal, aqui a gente vai chamar, ó, de objeto indireto. Lembre-se, verbo transitivo. Professor, você falou, ela gostou do presente. Você disse que o verbo gostou aí é verbo transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele precisa de um complemento. E ele é indireto por quê? Porque o seu complemento se liga a ele por meio de uma preposição. Tá aqui a preposição, pessoal. Do, ok? Então, ó, ela gostou do presente. Aqui tem preposição, no primeiro caso, Josefa comprou um celular, não tem preposição. Quando não tem, nós chamamos de verbo transitivo direto. E o seu complemento, objeto direto. Quando tem preposição, nós chamamos de verbo transitivo indireto. E o seu complemento, objeto indireto. Ok? Tá. Vamos para o terceiro caso aqui. Mariana dormiu. Pessoal, eu pergunto. Nesse caso, o verbo aqui precisa de complemento. Dormiu. Se eu chego para você e digo assim, Mariana dormiu, Pedro dormiu, Josefa dormiu. Precisa de complemento? Não, você vai entender perfeitamente. Ou seja, ela pegou no sono, ela já está dormindo. Então, nesse caso aí, é um verbo que não precisa de complemento, igual a esses dois aqui, ó. Quando não precisa de complemento, nós chamamos de verbo intransitivo. Ah, tá. E aquele que precisa, transitivo. Quando o complemento se liga sem preposição, transitivo direto. E o seu complemento, objeto direto. Mas quando ele se liga por meio de uma preposição, o complemento, ó, transitivo indireto e o complemento, objeto indireto. Ok? Tá. Terceiro caso aqui, retomando. Então, aqui é o que é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Aí você poderia botar aqui, Mariana dormiu cedo. Ah, professor, cedo é o complemento. Quem dorme, dorme? Não. Aqui não precisa dessa pergunta. Dormiu, encerrou. Não precisa de complemento, pessoal. Não vamos se confundir, não. Então, dormir é um verbo intransitivo. E a palavrinha cedo, então, professor, aí, não é um complemento, não? Um objeto direto? Não, pessoal. Aqui vai ser um adjunto adverbial. Adjunto adverbial a gente vai estudar ainda. Função que é exercida por meio de advérbios e locuções adverbiais que introduzem circunstância. O adjunto adverbial introduz a circunstância de tempo, de lugar, de causa. Aqui no caso é tempo. Ó. Ela dormiu qual horário? Tarde, cedo, ou seja, cedo, pessoal. Certo? Então aqui a gente teria um adjunto adverbial de tempo. Mas a gente não vai ver isso hoje, ok? Nosso foco é entender que o verbo ele não precisa de complemento. Ou seja, Mariana dormiu. Acabou-se. Certo? Então nesse caso aqui, ó, dormiu, ponto. Não precisa de complemento. Quando eu botei o cedo, foi só para mostrar para vocês que vocês poderiam se confundir achando que o cedo era um complemento. O cedo introduz uma circunstância. Todos os elementos que a gente esteja estudando na função sintática, que introduzam noção de tempo, de causa, de lugar, serão adjuntos adverbiais. Lembra da função do advérbio? Que é o quê? Modificar um verbo, um adjetivo, outro advérbio.
né? Muito, lembra? Adjuntas adverbiais. Nesse caso aqui, não precisou. Eu posso até colocar se eu quiser, mas o verbo em si não precisa de complemento. Ele sozinho já tem sentido. Ó. Mariana dormiu. Ponto. A gente chama de verbo intransitivo. Se ele precisasse de um complemento, transitivo poderia ser direto, sem preposição, ou indireto, com preposição. Quarto exemplo. O filho de Pedro nasceu. Sujeito. Aqui, ó. Nasceu é o quê? Pessoal, eu pergunto a vocês, esse verbo nasceu precisa de complemento? Não, ele já tem sentido completo. Quando ele não precisa de complemento, nós chamamos de intransitivo. Ó. Então ele é um verbo intransitivo, pessoal. Porque não precisa. Agora, se eu colocasse aqui, o filho de Pedro nasceu ontem. Esse ontem não é complemento porque ele não precisa de complemento. Esse ontem é um adjunto adverbial que indica tempo. Qual foi o momento? Foi ontem. Já passado, certo? Então, ó, o filho de Pedro nasceu. Um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Revisando, o verbo que precisa de complemento, transitivo. Se o complemento se liga por meio de uma preposição, transitivo indireto. Mas se não tem preposição, transitivo direto. Quando o verbo não precisa de complemento nenhum, que ele já tem sentido completo sozinho, nós chamamos de verbo intransitivo, tá? E por último aqui a gente vai ver, ó, essa oração aqui. Ele, sujeito, está, verbo de ligação, ansioso. Aqui, ó, é uma qualidade dele, ele está ansioso. Aí eu pergunto, pessoal, a gente está vendo a regência verbal, que é a relação entre o verbo e o seu complemento. Mas existem algumas situações que os nomes, que não são verbos, os nomes também precisam de complemento. Foi por isso que eu coloquei esse exemplo. Quando eu digo assim, ele está ansioso. Ansioso não é um nome, não é isso? Ó? Ou seja, uma qualidade dele. Ansioso precisa de complemento. É um nome. Será que ele precisa de complemento? Quando eu digo assim, ele está ansioso. Quem está ansioso para algo, né, para fazer, ou seja, algo que está a acontecer. Então, ó, ele está ansioso para ler o livro, pessoal. Então esse aqui, ó, para ler o livro, vai completar o sentido desse nome aqui. Nesse caso, a gente estaria diante da regência nominal. É a relação entre os nomes e os seus complementos, porque nós vamos ter muitas situações em que o nome precisa de um complemento. Certo? Então, ó, ele está ansioso. Quem está ansioso para fazer alguma coisa, com alguma coisa. Então, nesse caso, ó, ele está ansioso para quê, pessoal? Para ler o livro. Isso aqui é um complemento desse nome aqui, certo? Sempre lembrar, desse nome aqui a gente chama de complemento nominal. Ok, pessoal? A gente vai ter uma videoaula só para regência nominal, que são aquelas situações em que o nome precisa de um complemento. Hoje, nós vamos ver a regência verbal, que são os casos em que os verbos precisam de complemento, tá? Em seguida, eu faço uma videoaula só com os nomes. A regência nominal, nomes que precisam de complemento. Por exemplo, eu estou satisfeito. Quem está satisfeito com alguma coisa, né? Por exemplo, eu estou satisfeito com o resultado da prova, ok? Então a gente já tem um complemento para o termo satisfeito. Mesma coisa acontece aqui. Isso é só para mostrar para vocês que os nomes também precisam de complemento. Alguns nomes precisam de complemento. E a gente dá o nome de regência nominal, esse estudo, tá? Hoje a gente vai ficar especificamente com a regência verbal, certo? Pessoal, então regência verbal é a relação entre o verbo e os seus complementos, ou então os seus adjuntos adverbiais, ou seja, que são termos que introduzam uma noção, uma circunstância, não é isso? A gente viu aqui o verbo transitivo, que precisa de um complemento. Ele é chamado de transitivo direto, quando o seu complemento se liga sem preposição. Quando o complemento é ligado por preposição, ele é chamado de transitivo indireto. E quando ele não tem complemento, ele não precisa de complemento, nós chamamos de verbo intransitivo. Ok? Certo. Tá. Então eu vou colocar aqui agora para vocês alguns verbos que a gente usa no dia a dia e não percebe que a regência ora está errada ou pode estar correta. Veja só, quem nunca ouviu falar assim? Mariana está namorando com Pedro. Quando eu falo assim, Mariana está namorando
com Pedro. Pessoal, namorar, com esse sentido de cortejar, né, é transitivo direto. Então a gente usa muitas vezes os verbos erroneamente, ou seja, de forma errada, de forma inadequada. E é por isso que eu vou colocar alguns verbos aqui, os principais que a gente usa no dia a dia, para a gente entender quando deve usar ele como transitivo direto, sem preposição, e quando a gente vai usar com preposição, transitivo indireto, ok? Então vamos lá. Coloquei aqui o verbo abraçar, certo? Professor, então a gente vai ver quais verbos, os mais usuais, os que a gente usa no dia a dia. Quando a gente deve utilizar, quando a gente está utilizando de forma inadequada para corrigir, certo? Um ponto importante, pessoal, é o seguinte. Quando a gente vai entender a regência verbal, que é a relação entre o verbo e o seu complemento, nós temos que entender um ponto muito importante, que é o contexto. O contexto vai determinar qual a regência daquele verbo. Se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, ou se ele é intransitivo, se ele é verbo de ligação. Então, sempre lembrar o contexto, a situação. Porque eu posso ter um verbo... Veja só, pessoal, esse mesmo verbo abraçar, ele tem dois sentidos. Quais são os sentidos? Primeiro sentido, com a ideia de apertar com os braços. Ela abraçou ele, ó, apertar com os braços. E nós temos também um outro sentido, que é justamente de adotar a causa. Ou seja, adotar um assunto, aceitar, concordar. Quando a gente fala assim, ele abraçou aquela causa dos menos favorecidos. Ou seja, ele adotou aquela ideia. Ele está compactuando com a ideia deles, ok? Então a gente vai ter aqui, ó, o verbo abraçar, pessoal, com dois sentidos, certo? Sempre lembrar. Então a gente vai ter vários verbos aí que podem ser transitivo direto em uma situação. Já em outro contexto pode ser transitivo indireto. Pode ser um verbo de ligação, certo? Então tá. Abraçar com o sentido de apertar com os braços, como eu acabei de falar. Ele vai ser o que, pessoal? Um verbo transitivo direto. Vamos ver o exemplo? A mãe abraçou o filho. Pessoal, vamos usar as siglas V para verbo, transitivo, T, O, direto, VTD, certo? Se fosse um verbo transitivo indireto, é aquele que o complemento se liga por meio de uma preposição, nós usaríamos VTI, certo? Então, ó, a mãe abraçou o filho. Pessoal, quando eu falo a mãe abraçou, precisa de complemento? Precisa. Nesse caso aqui, ela apertou com os braços. Quem? Ela abraçou quem? Ou seja, o filho. Então aqui, pessoal, nós temos um objeto direto. Professor, por que aqui o senhor chamou de objeto direto? Lembra que eu falei anteriormente. Porque não tem preposição. Aqui é um artigo e um substantivo. Ó. Ela abraçou quem? O filho, certo? Eu quis dizer qual sentido? Ela apertou com os braços, certo? Então, ó, a mãe abraçou o filho, verbo transitivo direto. Sempre lembrar dessas siglazinhas. E o complemento do verbo, que ele precisa de um complemento, nós chamamos de objeto direto porque não tem preposição. Mas esse mesmo verbo pode ter outro sentido, de não fechar com os braços. Qual é? De adotar, aceitar uma causa. Ele será verbo transitivo direto também. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Ela, sujeito, abraçou a causa. Aqui eu vou ter um verbo transitivo direto e um objeto direto. Certo, pessoal? Ó, professor, então aqui ele já não está mais com o sentido de apertar com os braços, tá? Não. Aqui ele está com o sentido de aceitar, de comungar da mesma ideia, de adotar aquela causa, aquela ideia. Então, ó, ele é um verbo transitivo direto e o seu complemento. Se eu digo assim, ela abraçou, precisa de complemento. A causa, ou seja, a causa dos menos favorecidos, a causa de adoção de animais, certo? Então, pessoal, aqui a gente tem um verbo transitivo direto e um objeto direto. Perceberam como esse assunto é importante, regência verbal? Nós temos um mesmo verbo, mesma palavrinha aqui, ó, abraçar, abraçar, com dois sentidos diferentes, certo? E eles têm a mesma transitividade, ou seja, é um verbo transitivo direto e aqui também, mas tem sentidos diferentes. Ok, pessoal? Sempre lembrar, certo? Vamos passar para outro verbo. Uma observação que eu vou colocar aqui. Em algumas situações, a gente pode usar os verbos com os pronomes oblíquos. Lembra? Os pronomes oblíquos, átonos. Mi, ti, o, a, os, as, li, si, nus, vos. Lembra os pronomes oblíquos? A gente pode usar esse verbo. Vamos botar um exemplo aqui? Ó, ela se abraçou. Eu peguei esse verbo, abraçou, abraçar, e coloquei, ó, com um pronome. Ela se abraçou contra a mãe. Perceberam que aqui esse verbo, associado a esse pronome,
ele já pediu um complemento ligado por preposição. Qual a preposição? Contra. Então aqui, ó, ele é um objeto indireto. E esse verbo nós chamamos de verbo pronominal transitivo indireto. Verbo pronominal. Por que pronominal, professor? Não tem um pronome, pessoal, aqui, ó, se. Quais são os pronomes oblíquos átomos? Me, ti, o, ali, si. Tá vendo? Então, ela se abraçou. Aí nós chamamos de verbo pronominal transitivo indireto. Porque o complemento já não é mais direto aqui, ó. É com a preposição, ó, contra. Lembra das preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre. Então aqui nós temos, ó, um verbo pronominal. Por que ele é pronominal? Porque está associado a um pronome, se. Transitivo, porque ele precisa de complemento. Indireto, por que indireto? Preposição está aqui, ok? Esse se aqui a gente chama de parte integrante do verbo, certo? Sempre lembrar, parte integrante do verbo. Tá, então esse foi o primeiro verbo que a gente viu hoje, abraçar. Eu posso usar o abraçar com o sentido de fechar com os braços, vai ser transitivo direto, normal. Ó. Ele abraçou a filha, ele abraçou o cão, ele abraçou a irmã, tá vendo? Transitivo direto. Mas eu posso também utilizar esse mesmo verbo com outro sentido, mas ele vai continuar sendo transitivo direto, não precisa de preposição. Ó, abraçar com o sentido de adotar. Ela abraçou a causa, transitivo direto. E quando esse verbo aqui, abraçar, estiver associado a um pronome, como está aqui, ó, o se, aí ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai ser um verbo pronominal e ele já muda de transitividade. Ó, ele precisa de um complemento ligado por preposição. Então a gente chama de objeto indireto. Ok, pessoal? E aqui um verbo pronominal transitivo indireto. Esse se chamamos de parte integrante do verbo, porque ele faz parte desse verbo. Certo? Vamos ver o próximo verbo. Então, pessoal, aqui a gente vai ver agora o verbo agradar, com outro sentido, que é justamente o sentido de satisfazer. Esse verbo agradar, com o sentido de alisar, de acarinhar, como está aqui, ó, ele vai ser transitivo direto. Ótimo, ok. O complemento será ligado por meio sem preposição. Já esse mesmo verbo agradar, sendo utilizado com o sentido de satisfazer, ele já não é mais transitivo direto. Ele vai ser um verbo transitivo indireto. E o seu complemento se ligará por meio de uma preposição. Vamos ao exemplo. Ele não agradou, ele não satisfez ao pai. Então aqui a gente tem a preposição, pessoal, a contração, ó, a mais o. A preposição a mais o artigo definido o. Então nesse caso, aqui tem uma preposição, é um objeto indireto. Se esse verbo agradar for utilizado com o sentido de acariciar, alisar, dar carinho, ele vai ser um verbo transitivo direto. Não tem preposição. Mas, se esse mesmo verbo for utilizado com o sentido de satisfazer a alguém, ó, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Aqui é a preposição. Então, se você diz assim, ele agradou o tio. Ele você está usando o verbo agradar com o sentido de satisfazer. Ele agradou o tio. Está certo ou errado? Ou seja, ele agradou o tio. Lembra o que eu falei? Agradar com o sentido de satisfazer é verbo transitivo indireto. Então a gente precisa de uma preposição. Ele agradou ao tio. Ok? Essa é a regência do verbo agradar com sentido de satisfazer. Então eu não poderia colocar aqui por exemplo, ó, ele não agradou o pai. Por quê, pessoal? Porque eu não posso colocar aqui, ó, ele não agradou o pai. Aqui é um verbo transitivo indireto, pessoal. Eu não falei que o verbo agradar com sentido de satisfazer é verbo transitivo indireto? Se ele é um verbo transitivo indireto, o seu complemento deve vir ligado por uma preposição. Então aqui não tem preposição. Aqui, ó, seria ao pai. Então, ó, precisa de uma preposição e aqui vai ser objeto indireto. Ok, pessoal? Tranquilo? Próximo verbo. Percebam que o mesmo verbo, ele pode ter mais de um sentido. E ele vai ter transitividade diferente. Pode acontecer. O verbo agradar, que a gente viu agora há pouco, com o sentido de alisar, dar carinho, é transitivo direto. Ó. Ela agradava a filha com as mãos calosas. Certo? Nesse caso, transitivo direto. Agora, quando eu digo assim, com o sentido de satisfazer, aí, ó, ela agradava ao pai. Ela agradava ao irmão. A preposição. Tem que ter a preposição. Sempre lembrar disso. Ok?
Próximo verbo. Ó, pessoal, então agradecer. Vamos ver aqui esse verbo, certo? Pessoal, vamos fazer aquela pergunta. Quem agradece, agradece algo a alguém, não é isso? Ok? Nesse caso, pessoal, eu coloquei 3 verbos aqui, ó, porque eles têm a mesma regência. O que é regência? Só relembrando, a relação entre o verbo e o seu complemento. Ou então entre o verbo e o seu adjunto, que não é um complemento, que vai introduzir uma circunstância. Agradecer terá a mesma regência de pagar e perdoar. Quem agradece, agradece algo, objeto direto, a alguém, ó, preposição a, objeto indireto. Quem paga, paga algo, tá vendo? Objeto direto, a alguém. E a mesma coisa é perdoar. Certo, pessoal? Então ele vai ser, ó, tá aqui, ó, será verbo transitivo direto quando fizer referência a coisa. E ele vai ser transitivo indireto quando fizer referência a pessoa. Então, esses 3 verbos aqui, agradecer, pagar e perdoar, serão verbos transitivos diretos, ou seja, o seu complemento não se liga por meio de preposição, quando ele fizer referência a algo. Mas eles serão verbo transitivo indireto quando fizer referência à pessoa, certo? Então ele vai ser os 2 aí. Vamos para o exemplo aqui. Ela, sujeito, agradeceu, verbo, tá. Olha só, ela agradeceu o presente ao pai. O pai deu um presente, ela agradeceu. Percebam que aqui nós temos 2 complementos, esse primeiro complemento, ó, e esse segundo aqui. Ou seja, o que foi que eu disse? Esses 3 verbos serão verbo transitivo direto quando fizer referência à coisa. O que foi que ela agradeceu? O presente. Presente tem uma coisa? Aqui, objeto direto. Objeto direto. E quando fizer referência à pessoa, será verbo transitivo indireto com a preposição, lembra? Então aqui, ó, objeto indireto ao pai. Certo? Então aqui nesse caso, esse é um verbo que nós chamamos transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Certo? Ele é verbo transitivo, direto e indireto, porque ele tem os 2 complementos. O objeto direto, sem preposição, e o objeto indireto com a preposição aqui, ó, ao. Tá vendo? Certo, pessoal? Então, nesse caso, transitivo direto e indireto. Ele poderia ser só transitivo direto? Poderia sim. Por exemplo, ela agradeceu o presente. Acabou-se. Ou então ele poderia ser só transitivo direto. Ela agradeceu ao pai. Ótimo. Transitivo direto só. Mas eu coloquei 2 complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Então aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Tá? Certo, pessoal? Ok? Próximo exemplo. Igual, semelhante. Ela agradeceu a confiança ao diretor. Certo? Objeto direto, objeto indireto. E aqui, ó, verbo transitivo direto e indireto. A mesma coisa, pessoal, pode acontecer com o verbo pagar e perdoar. Veja só. Ele pagou a dívida ao chefe. Quando eu boto ele pagou a dívida ao chefe, qual é o objeto direto? O que é que ele pagou? A dívida. A quem? Ao chefe. Ao chefe é um objeto indireto. Então aí ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem os 2 complementos. Ok? Tranquilo? Lembrando, tem a mesma regência. Será verbo transitivo direto para fazer referência a coisa e verbo transitivo indireto para fazer referência a pessoa. Certo? Transitivo direto e indireto, ou só direto ou só indireto. Vamos lá, próximo verbo. Ó, pessoal, vamos ver agora o verbo namorar, certo? Esse é um verbo que, costumeiramente, no dia a dia, a gente encontra ele sendo utilizado de forma inadequada. Lembre-se do que eu vou falar aqui agora. O verbo namorar, com o sentido de cortejar, paquerar, galantear alguém, ele vai ser, pessoal, um verbo transitivo direto. Não esqueça disso. Então, ó, se eu digo ela namora, tem preposição se ela é transitivo direto? Não. Então, ela namora alguém. Ó, olha o exemplo. Maria, sujeito, namora, verbo transitivo direto. Eu não disse que ele é verbo transitivo direto? Então, se ele é verbo transitivo direto, o seu complemento, que nós chamamos de objeto direto, não pode vir ligado por preposição, porque ele é um objeto direto. Ele é ligado ao verbo diretamente. Quando a gente fala direto, é essa ideia de diretamente, sem preposição no meio, certo? Então aqui, ó, não tem preposição nesse espaço. Ele completa o sentido
do verbo namorar diretamente, sem preposição. Então ele é um verbo transitivo direto. Mas no dia a dia, a gente encontra o quê? Ela namora com Pedro. Não, pessoal. Essa preposição com é no dia a dia. A gente acaba falando como se ele fosse um verbo transitivo indireto. Lembra que os verbos transitivos indiretos são aqueles que são introduzidos, ligados ao objeto, seu complemento, por meio de uma preposição. Vamos ver aqui, ó. Maria, sujeito, namora, verbo transitivo direto. Eu não disse que o namorar é verbo transitivo direto? Então aqui pode ter essa preposição? Não. É um verbo transitivo direto. Então, ó, Maria namora Pedro, certo? Se você vai dizer assim, minha prima, professor, namora com o aluno do 8º ano. Não, ela namora o aluno do 8º ano, certo? Então, nesse caso aí, sempre lembrar, não tem preposição. Essa preposição com, esse uso dessa forma, é no dia a dia, a gente acaba utilizando bastante, sem querer, sem perceber. Mas o mais importante é você compreender que, de acordo com a linguagem culta, que a gramática preconiza, a utilização desse verbo namorar vai ser verbo transitivo direto, sem preposição. Ele se liga ao complemento sem preposição. Ok? Para finalizar nossa videoaula de hoje, vou colocar dois verbos aqui que tem a mesma regência e que a gente também erra bastante, certo? Vamos lá para a gente finalizar. Vamos ver agora os verbos lembrar e esquecer. Pessoal, esses dois verbos com o sentido de lembrar, que é vir a nossa lembrança, ou esquecer, sair da nossa mente, da nossa lembrança, eles serão, pessoal, ó, verbos transitivos diretos. Sempre lembrar disso. Verbo transitivo direto. Com esse sentido de vir à lembrança, que é lembrar, né? Veio à minha memória. Ou sair da lembrança, esqueceu. Então, lembrar e esquecer são verbo transitivo direto. Se eu digo que o verbo lembrar e o verbo esquecer são verbos transitivos diretos, o complemento dele não pode ter preposição, certo? Então vamos para um exemplo. Ana esqueceu, Ana, sujeito, esqueceu o celular, verbo transitivo direto, objeto direto. Pessoal, eu pergunto, Ana esqueceu, quem esquece, esquece algo, não é isso? Ok, verbo transitivo direto, como está aqui. E o seu complemento é o quê? Um objeto direto. Aqui tem preposição, pessoal? Não. Aqui é um artigo e um substantivo. Então não tem preposição a, ante, após, de, desde, com, em. Então se aqui não tem preposição, ele é um objeto direto e o verbo transitivo direto. Ok. Tanto o verbo esquecer quanto lembrar. Eu poderia botar aqui, ó. Ana lembrou o celular. Mesma coisa. Verbo transitivo direto e objeto direto. Lembrar ou esquecer. Sempre botar isso na sua mente. Os verbos lembrar e esquecer serão verbos transitivos direto. Ok. Uma observação que tem aqui, a gente acaba cometendo erro sem perceber, que a gente acaba esquecendo. Ó. Então, quando esses verbos forem utilizados com pronomes, eles serão verbos transitivos indiretos. Ok, pessoal? Como assim, professor? Se você perceber ou você for utilizar o verbo lembrar ou esquecer associado a um me, a um se, ou seja, ele vai ser um verbo transitivo indireto. O seu complemento vai ser ligado por meio de uma preposição. Veja só. Ana, sujeito, se esqueceu. Eita, aqui está o pronome, ó. Então, se tem pronome com o verbo esquecer ou lembrar, ele já não é verbo transitivo direto. Ele vai ser um verbo transitivo indireto. Então, ó, aqui vai ser... Tem preposição aqui? Tem. Objeto indireto, verbo transitivo indireto, pessoal. Certo? Ó, nesse caso aqui, ó, sempre lembrar. Quando os verbos forem utilizados com pronomes, esses dois verbos, eles já não vão ser mais verbo transitivo direto. Serão transitivos indireto. Tem que ter uma preposição que está aqui no meio da preposição, ó. Ok, pessoal? Então, Ana se esqueceu do celular. Então, se eu digo assim, eu esqueci o caderno em casa. Esqueci. Tem algum pronome? Não. Eu, pronome pessoal. Tem algum pronome oblíquo? Não. Então, eu esqueci o caderno em casa. Ok. Agora, se eu for colocar um pronome oblíquo, eu me esqueci. Aí eu não posso usar o caderno. Eu me esqueci do caderno. Ok, pessoal? Então, ó, os verbos lembrar e esquecer vão ser transitivo direto. O seu complemento sem preposição. Mas, se esses mesmos verbos aqui
forem utilizados com os pronomes oblíquos átomos, quais são? Me, ti, o, a, li, si, lembra? Quando a gente for utilizado com esses pronomes, aí eles já mudam. Vão ser verbo transitivo indireto. Tem que ter uma preposição aqui. Ok? Então, se eu digo assim, para a gente finalizar aqui. Ó, ele esqueceu do celular. O verbo aqui esquecer, ele vai ser o quê? O verbo transitivo direto. Tem pronome aqui, pessoal? Algum pronome oblíquo? Me, ti, si? Não. Então ele é o quê? Um verbo transitivo direto. Lembra, ó? Verbo transitivo direto. Logo, se ele é um verbo transitivo direto, o seu complemento não pode estar ligado com preposição. E aqui tem uma preposição, pessoal, ó. Tá errado. Certo? Lembra do que está aqui, ó. Serão, os verbos lembrar e esquecer, serão verbos transitivos diretos, com o sentido de vir à lembrança, sair da lembrança. Sempre lembrar disso. Eles só serão transitivos indiretos quando estiverem com algum pronome oblíquo, pessoal, átono, que está aqui no segundo exemplo, ó. Então, nesse caso aqui, qual é o correto? Ele esqueceu o celular. O celular. Objeto direto. Segundo exemplo, ele se esqueceu. Epa. Então, aqui tem um pronome, ó. Ele se esqueceu. Logo, o verbo esquecer já muda. Vai ser verbo transitivo indireto e o seu complemento, objeto indireto. Certo? Qual a preposição? Tá aqui a contração. Eu lembrei o ingresso. Eu lembrei. Tem algum pronome oblíquo? Me, ti aqui, se? Não. Então tá certo. Então ele vai ser o quê? Um verbo transitivo direto. E o seu complemento? Objeto direto. Certo, pessoal? Então, ó, os verbos lembrar e esquecer serão transitivos diretos, normal. O complemento se liga a ele sem preposição. Mas se eu for utilizar esses mesmos verbos com algum pronome oblíquo, aí nesse caso ele vai ser transitivo indireto. Veja só o exemplo. Eu lembrei a caderneta. Eu esqueci a caderneta. Ok. Verbo transitivo direto. Eu esqueci, verbo transitivo direto. O que com o objeto direto? A caderneta. Não tem preposição ligando eles aí. Agora, quando eu boto um pronome, ó, eu me esqueci, aí já tem que ter preposição. Eu não posso falar, eu me esqueci a caderneta. Eu me esqueci da caderneta. Ok, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá. Sempre lembrar uma observação que eu coloquei aqui, ó. Nesse segundo exemplo, ele se esqueceu do celular. Ele tá como verbo transitivo indireto e o seu complemento objeto indireto, ok, porque ele está associado a um pronome, certo? Nesse caso, não esquecer. Quando ele estiver associado a um pronome oblíquo, sempre lembrar, pessoal, esse se aqui é chamado de parte integrante do verbo. Ele faz parte, ó, desse verbo aqui, ó, certo? Nós chamamos de parte integrante do verbo. Ele não exerce função sintática, certo? Então, ó, ele se esqueceu do celular. Agora, se eu não tivesse esse se, eu botaria ele esqueceu o celular. Objeto direto e verbo transitivo direto. Ok? Tranquilo? Valeu, até a próxima videoaula.